O time de vocês hoje entrou normal, mano? Bom, pessoal, são 8h05, então a gente já vai começar. Para quem chegou depois, a gente está voltando no horário normal, porque me parece que a professora Adriana já está retornando. E aí, acho que depois é a aula dela, é isso? Sim. Tá. Então, por favor, abram aí a apostila de vocês na página 48 para a gente poder fazer o Organize as Ideias. No Organize as Ideias, ele está fazendo algumas perguntas com relação às questões da China, né, as questões atuais da China, e aí ele pergunta, né, com relação, relate o que foi o massacre da Paz Celestial e diga em que contexto aconteceu. Alguém fez, nono ano? Eu coloquei que ocorreu em 1989 e foi um protesto em que jovens intelectuais chineses reivindicaram maior abertura política e foi reprimido violentamente. Isso mesmo, Mirella. Então, foi em 89, foi no momento em que houve a queda do Muro de Berlim. Os chineses entendiam que era a oportunidade para eles conseguirem mais abertura, tanto econômica quanto política, e aí estudantes intelectuais vão às ruas para tentar essa abertura e, infelizmente, eles são duramente reprimidos, né? Eles foram massacrados, por isso que ganhou o nome, né, do Massacre da Paz Celestial, onde, infelizmente, mais de 800 vidas foram perdidas ali. Muito bom. Traz um panorama sobre a questão da liberdade de expressão na China. Como que é essa expressão, essa liberdade de expressão, ela existe? O que vocês entenderam? Alguém fez essa? A China, ela não é uma democracia, tá? Então, pelo fato de ser uma democracia, não há liberdade de... democracia, não há liberdade de democracia. Peraí, gente, só um minutinho. Microfone abrir. Ai, microfone abre. Estão me ouvindo, nono ano? Sim. Tá. Vocês fizeram a 2 sobre a democracia da China? Aliás, a liberdade de expressão da China? Eu coloquei que é um regime parcialmente autoritário.
A China, né, ela não é um regime parcialmente, né, ela é autoritária, tanto que ela ela é unipartidária, não há democracia, as pessoas elas não têm direito de escolher quem serão seus presidentes. As pessoas elas não têm liberdade de expressão. As redes sociais, os sites são muito vigiados. Alguns sites, inclusive internacionais, são proibidos na China. Então, a liberdade de expressão ela é praticamente nula na China, tá? Ela praticamente não existe, é muito restrita e é tudo controlado pelo governo. Três. O que há em comum entre os conflitos no Tibete e no Xinjiang, que alguém fez? Não sei o que fazer. Quando a gente fala dos conflitos, né, no Tibete e no Xinjiang, o que eles vão ter em comum, né, são os movimentos separatistas, né? Então são locais que hoje estão sob o comando da China. E existe ali um clamor, né, por parte da população que vive ali, para que eles sejam reconhecidos etnicamente e para que haja, então, um processo de independência, tá? Então, o que há em comum é uma necessidade de reconhecimento e essa independência, né? Esse movimento separatista. Ok? Bom, feito isso, a gente vai falar hoje sobre o Iraque, né? As tensões aí no Iraque. E aí a gente tinha pedido para o grupo da Mariana, Mirella, fazer essa leitura e falar para a gente o que entendeu. Vocês conseguiram, meninas, ler? O meu era o próximo. Ah, tá. Aula passada, professora, mas A gente já falou desse na aula passada? sim, no finalzinho. Ah, então tá bom. Então hoje era Irã, teste nuclear, é isso? Que era Vitória que não falou ontem, né? Mas acho que ela não tá na aula ainda. Bom, então a gente vai falando aqui algumas coisas para vocês, né? Sobre. Então, do Iraque a gente já falou, é isso? Já. Bom. Então a gente vai falar um pouquinho para você sobre o Irã e a tecnologia nuclear. A gente já falou isso aqui para vocês num outro momento, quando a gente estava no segundo bimestre, já houveram assuntos, né, relacionados ao Irã e essa tecnologia nuclear, e eu já comentei com você sobre esse tema, tá? Então eu vou dar só uma repassada para não ficar muito repetitivo. Deixa eu só receber esse povo aqui. Não sei o que fazer. Bom, então quando a gente fala do Irã, né, um país também do Oriente Médio, um país extremamente importante em termos econômicos, em termos populacionais, é um dos países que mais tem pessoas, né? O Irã, um país que tem uma história belíssima, uma história antiguíssima, que é palco aí, né, de início de grandes civilizações. É um país que exerce aí um importante papel na economia global.
faz parte da OPEP, né? Então vai ser um dos países que vai participar aí do processo de exploração e de exportação do petróleo. E o Irã também, né, esteve envolvido em alguns atritos, né, tanto com os Estados Unidos quanto em guerra com o Iraque. Então, nos anos 80, né, o Iraque vai entrar numa guerra contra o Irã, justamente por conta do petróleo. O Irã, ele tinha uma aproximação durante o período de Guerra Fria maior com os Estados Unidos. Só que aí, em 1979, eles vão fazer uma revolução islâmica. E aí, o país ele vai ter uma atuação no governo muito mais voltada para as questões religiosas. Então, as questões religiosas elas vão conduzir esse governo. E aí, o que vai acontecer? Com essa revolução islâmica, os preceitos da religião passam a ganhar status muito mais importantes, né? E aí o que acontece? Como os Estados Unidos, ele tem ele é um estado laico que tem uma liberdade maior, né? Então as pessoas elas não ficam restritas, né, às questões da religião, elas não são obrigadas a praticar uma. Então existe uma liberdade maior dentro dos Estados Unidos. E no Irã, essa liberdade ela foi cerceada com a Revolução Islâmica. Então, as mulheres elas são obrigadas a usar véu, né? Elas não podem, tem algumas restrições que existem ali dentro. E aí, por conta dessa discordância, né, de questões religiosas, o Irã vai e corta relações com os Estados Unidos. Quando o Irã, né, corta essas relações aí com os Estados Unidos, para os Estados Unidos vai ser já um golpe bastante severo, porque ele depende, né, de importação de petróleo desses países. E aí, se o Irã decide não ter mais relação com ele, os Estados Unidos deixam de ter uma parcela importante desse petróleo. E, em contrapartida, os Estados Unidos ele vai criar algumas ações contra o Irã, né? Então, ele vai começar a dificultar as relações comerciais do Irã com outros países. Aí tudo vai prosseguindo normal, o mundo começa a fazer uma série de restrições com relação a tecnologia nuclear, né? Então, vários países, né, vão lá para a ONU e eles decidem que essa tecnologia nuclear para desenvolvimento de armas não deve ser direcionada para muitos países, ela deve ficar restrita somente a alguns países. E o Irã, em 2003, ele vai retomar o seu programa nuclear. Quando ele inicia esse programa nuclear, ele propaga que esse projeto ele é destinado para gerar energia, né? Então, ele está dizendo ali que essa atividade que ele vai ter agora com as questões nucleares é para fins benéficos, né? Então, é para beneficiar a população, é para fins pacíficos e etc. Só que os Estados Unidos, né, como já tem uma rixa com o Irã por conta dessa questão do petróleo, ele não vai concordar com isso, e aí os Estados Unidos vai acusar o Irã de estar sendo contrário às decisões que a ONU tomou de limitar, né, a utilização de energia atômica pelos países. E aí os Estados Unidos vai entrar com um bloqueio econômico no Irã, um bloqueio muito severo. Tanto os Estados Unidos quanto a Inglaterra vão tentar fazer aliás, vão tentar não, eles vão assumir esse bloqueio, dificultando as relações comerciais ainda mais do Irã com outros países. O Irã, ele é um país importante, não só porque ele é um grande produtor de petróleo, como também um grande fornecedor de gás para a Europa. Então, os países da União Europeia, eles dependem do Irã para receber o gás,
e se eles não receberem esse gás, muitas vezes eles vão morrer de frio, porque não tem como, da onde tirar. Então, muitos países europeus preferiram ficar à parte dessa questão, né, mais crítica aí com relação a essa energia atômica. E, no entanto, os Estados Unidos, ele decidiu, né, junto com alguns outros países, decidiu que ele deveria entrar no Irã para fazer uma observação se realmente eles estavam usando a energia nuclear para fins pacíficos, para geração de energia, ou se eles estavam construindo armas nucleares, né? E hoje existe um tratado, né? A gente já comentou isso com vocês, de que os países eles não podem mais produzir armas nucleares, né? Somente alguns países eles são detentores desse conhecimento, né? São detentores aí de armas nucleares, né? Então os países Estados Unidos, a Rússia, o Reino Unido, a França e a China são os únicos países hoje que detêm armas nucleares, até onde nós sabemos. E aí o que que acontece? Os Estados Unidos ele vai para o Irã, ele chega no Irã e ele fala, principalmente no governo do Donald Trump, ele diz o seguinte, ó, a gente vai invadir, vai entrar no seu país para a gente poder fazer uma vistoria e observar o que está acontecendo aí com essas armas bélicas. E aí o Irã diz, não, você não vai entrar, porque aqui no meu país mando eu, se eu estou dizendo que eu não estou usando armas, projeto nuclear para armas bélicas, eu não estou usando e pronto, acabou, e você não vai entrar aqui. E aí os Estados Unidos, não contente com isso, ele vai expandir essa sanção econômica, né, esses bloqueios, dificultando ainda mais a vida dos iranianos. Essa semana, né, todos vocês sabem, está acontecendo a Conferência Mundial na ONU, né, onde vários líderes mundiais estão, cada um no seu país, né, mas eles estão em conferência remota, e aí o presidente do Irã, ele fez um apelo, né, ele pediu para que esses bloqueios econômicos fossem retirados, para que o país dele pudesse respirar, para que o país dele pudesse ter uma melhoria na sua condição econômica e, por consequência, melhorar as questões econômicas da população, da sociedade. Mas os Estados Unidos, né, ele tem, infelizmente, aí com Donald Trump, ele não é muito dado a essas questões diplomáticas, né, essas questões de negociação, e, por enquanto, ainda as coisas estão incertas, tá? Então, esse é o cenário geopolítico do Irã neste momento. Um país que tem uma importância, um país que fornece petróleo e gás, principalmente, um país que diz que utiliza energia atômica para geração de energia, né, para movimentar as indústrias. Os Estados Unidos não acreditam nisso e aí os Estados Unidos impõem um bloqueio econômico nesse país. Esse bloqueio econômico dificulta as relações comerciais, faz com que haja menor entrada de recursos nesse país, fazendo com que haja um retrocesso econômico e social no Irã. Ok? Deu para entender, Irã? Nono ano. Sim. Então, tá bom. Eu não me lembro se eu pedi para alguns de vocês falarem sobre os conflitos no Afeganistão. Falamos? Não, né? Alguém sabe alguma coisa do Afeganistão? Já ouviu falar deste país? País da Ásia. Quando a gente fala do Afeganistão, né, estamos aí nos referindo a um país lá do Oriente Médio, e é um país que, infelizmente, ele está imerso aí em vários conflitos étnicos, civis, religiosos, e isso, infelizmente, traz para esse país um atraso, um retrocesso. Então, o Afeganistão, durante o período da Guerra Fria, o Afeganistão ele tem uma aproximação maior com a União Soviética, tá? E aí, como vocês já sabem,
havia, né, uma competição velada aí entre os Estados Unidos e a União Soviética para saber, né, e para conseguir países aliados ao seu modo de produção, né, ao sistema capitalista. E aí, né, durante esse período da Guerra Fria, em que a União Soviética estava ali mais próxima da Rússia, né, fornecia armas e tudo mais para as pessoas que requeriam. Os Estados Unidos, ele vai se aproximar de um grupo de rebeldes lá do Afeganistão. Esse grupo de rebeldes tinha um cara, nada mais, nada menos que Osama Bin Laden. Osama Bin Laden, vocês todos já devem ter ouvido falar, ele foi um rebelde, né, durante o modelo de governo socialista, e os Estados Unidos chama, né, Osama e mais uma galera que era contrária ao governo, e eles treinam, né, Osama Bin Laden, eles armam Osama Bin Laden, eles preparam, né, esses rebeldes aí, para que eles façam um golpe e que eles tomem o poder. E aí, os Estados Unidos, então, vai preparar, né, esse grupo rebelde todo, e vai efetivamente armar, vai treinar, vai preparar, e vai chegar o momento em que Osama Bin Laden volta, né, para o Oriente Médio. E aí ele entra no Afeganistão, ele vai se juntar a um grupo, né? Tem vários grupos, né, no Afeganistão, Talibã, Al-Qaeda, tem vários grupos, todos eles islâmicos, mas com vertentes diferentes, tá? Mas a maioria deles é extremamente fundamentalista. E aí, o Osama Bin Laden vai conseguir tomar o poder, né? Vai tirar o presidente que com tendência socialista, assume o poder, não, na verdade, o Osama assume, mas o grupo, o Talibã vai assumir o poder. E quando o Talibã assume, ele cria uma verdadeira dificuldade para as pessoas, né? Porque todas as liberdades que existiam, elas serão cerceadas. Então, as mulheres que antes podiam estudar, podiam dirigir, podiam trabalhar fora, tinham liberdade de escolher o seu esposo, todas essas liberdades, elas foram retiradas. Então, com a implantação de um sistema fundamentalista, né? Porque daí os Estados Unidos imaginou o seguinte: ele pensou, bom, eu vou ajudar esse cara, ele faz um golpe, ele assume e eu tenho maior influência sobre esse país. Só que quando o Talibã assumiu, os Estados Unidos não teve nenhuma oportunidade de atuar nesse país. Então, automaticamente, Osama Bin Laden passa a ser um inimigo dos Estados Unidos. E aí a vida da população fica bem difícil, as pessoas elas começam a ter os seus direitos cortados, então as mulheres perdem o direito de trabalhar fora, as mulheres perdem o direito de dirigir, elas são obrigadas a usar a burca. Então, existe uma série de restrições, as pessoas não podem mais ouvir música, as pessoas não podem mais jogar bola, então, várias coisas são cortadas. E aí, o Talibã, então, passa a assumir esse país, tem um controle total, as pessoas vivem numa condição de vida muito precária, e aí vão tocando, né? Os anos vão passando e as coisas vão sendo tocadas. Quando foi 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos, então, sofrem um ataque terrorista, que todos vocês já sabem como foi esse ataque, e Osama Bin Laden, ele assumiu, né, ele pertencia do grupo da Al-Qaeda, e ele assumiu esses atentados. E quando ele assume os atentados, ele realmente passa a ser o número 1 das pessoas mais procuradas no mundo. E aí os Estados Unidos, então, ele vai invadir, né, com a aprovação da ONU, junto com a OTAN, que era a aliança militar, né, dos países capitalistas, eles vão invadir o Afeganistão. Durante essa invasão do Afeganistão, para procurar Osama Bin Laden,
os Estados Unidos ele vai criar mais instabilidade ainda do que existe. As pessoas que vão ser favoráveis à introdução do exército dos Estados Unidos serão perseguidas pelo grupo Talibã. Haverá muitas mortes. Infelizmente, hoje, aí Osama Bin Laden foi pego, né? Foi morto. Ele foi jogado no mar para que o corpo dele não fosse cultuado por ninguém. E o Talibã ainda continua atuando dentro do Afeganistão, né, em outros países, inclusive, e esse país, ele hoje infelizmente, mergulhado numa violência, mergulhado num problema muito grave economicamente falando. As pessoas, elas passam fome, existem um número grande de refugiados, né, do Afeganistão, por conta de toda essa instabilidade política, econômica, religiosa e social que existe dentro do seu país, tá? Com relação ao Afeganistão, dúvidas no AIB? Não. Primavera Árabe e a guerra na Síria. Alguém sabe me falar alguma coisa sobre o que foi a Primavera Árabe? Faz um favor para mim, Mirella, lê esse primeiro parágrafo. A Primavera Árabe, iniciada nos países do norte da África, mais precisamente na Tunísia, em 2010, também repercutiu no Oriente Médio. A Arábia Saudita e Bahrein registraram a ocorrência de protestos. No entanto, nesses países, as rebeliões populares foram sufocadas. Isso difere do que ocorreu no Iêmen, onde o ditador Ali Abdullah Saleh, meses depois de ficar gravemente ferido em um atentado contra a mesquita do Palácio Presidencial, em Saana, assinou um acordo para deixar o poder. O país, desde então, está mergulhado em grande violência, inclusive com a atuação bastante marcante de membros do Al-Qaeda na região. Quando a gente fala da Primavera Árabe, vocês lembram o que foi essa Primavera Árabe? Foi tipo um monte de protesto por mais democracia. Isso mesmo. Então, quando a gente fala da Primavera Árabe, países do norte da África, que são países com uma cultura muito próxima, né, dos países do Oriente Médio, né, até por conta de invasões e tudo mais. Eram países os governos eles eram ditatoriais, governos que estavam no poder há mais de 20, 30 anos, governos que eram passados de pai para filho, muita oligarquia acontecendo, né? Ou seja, as pessoas que estavam próximas ao governo, elas eram favorecidas, elas enriqueciam, elas tinham uma vida mais fácil e a maior parte da população vivia na mais absoluta miséria. E aí chega um momento em que essas pessoas, né, da população, essa camada da população, um garoto, né, vai ser cobrado de impostos, né, ele é um vendedor ambulante, vai ser cobrado por impostos, e aí ele fatalmente atia fogo no seu próprio corpo como uma maneira de iniciar um protesto. E aí começa, assim, então, a Revolução da Primavera Árabe. Vários países conseguiram, né, com essas manifestações, conseguiram mudar o governo, conseguiram alterar, né, isso falando em África. Mas quando a gente vem para o Oriente Médio, né, então, conforme a Mirella leu aí para gente, vários países abafaram, né, falaram, não, aqui quem manda sou eu, você fica na sua e pronto, acabou. No Bahrein, a população conseguiu destituir o governo, né? Esse governo ele foi ferido, mas aí o que ele fez? Ele se aproximou do Al-Qaeda, né? Que é um grupo de fundamentalistas extremistas, e aí a gente tem, infelizmente, instalado no Bahrein um conflito civil.
que faz com que, infelizmente, muitas pessoas sejam atingidas nesse conflito. Existe um número grande de pessoas passando fome, passando por severas privações por conta desse conflito, tá? E na Síria, quais foram os resultados, os desdobramentos dessa Primavera Árabe na Síria? Alguém tem conhecimento, viu alguma coisa na TV? O que vocês sabem? Então, quando a gente fala, né, da Síria, a Síria também tem um governo que já está lá há mais de 20 anos, né, Bashar al-Assad. É um governo ditatorial, um governo que, quando as pessoas foram às ruas para existir, para solicitar, né, a mudança desse regime político, isso vai ser um estopim para um conflito civil dentro desse país, tá? A Síria é um país estratégico também. A Síria está ali pertinho da Turquia. E a Síria, né? Se nós olharmos aqui nesse mapa, a gente vai perceber algumas situações que ocorrem neste país, né? A Síria, ela tem vários grupos étnicos, né, que atuam, que vivem aí. Tem várias vertentes do islamismo, né? Então a gente vai ter os sunitas, a gente vai ter os xiitas, e esses islâmicos, né, muitas vezes eles ficarão aí sobre o domínio de grupos extremistas. Então, dentro da Síria, a gente tem a atuação do IRA, né, que é o Estado do ETA, desculpa, que é o Estado Islâmico. Eita, ai, não lembro agora se é ETA, ai, não lembro. Enfim, tem o Estado Islâmico que atua ali dentro, que quer criar um país totalmente islâmico, né? Quer tomar o poder. A gente tem dentro da Síria os curdos, né? Que a gente já comentou com vocês lá quando falávamos do Saddam Hussein, comentamos sobre os curdos. Que é uma minoria que solicita ali um país para chamar de seu. A Síria, ela tem petróleo também, e esse governo sírio, ele tem uma aproximação com a Rússia, tá? E esses rebeldes todos, eles estavam sendo aliados pelos Estados Unidos, eles estavam sendo favorecidos pelos Estados Unidos. Para os Estados Unidos, é interessante que Bashar al-Assad saia do poder. Para a União Soviética, para a Rússia, né, a atual Rússia, não é interessante que o Bashar al-Assad saia, né? Afinal de contas, a Rússia, tanto a Rússia quanto os Estados Unidos, são fornecedores de arma para esse país, né? Para cada um dos grupos aí que eles estão mais próximos. Então, a gente tem, infelizmente, o mundo inteiro entrando numa batalha com relação à Síria. O governo não sai, né? O governo sendo aí fortalecido pela Rússia, ele não vai sair, ele vai continuar. Só que com isso vai se instalar na Síria uma crise humanitária, né? As pessoas elas vão começar a ser perseguidas. Se eu sou favorável ao governo, por exemplo, e aí entra um grupo rebelde na minha cidade e assume a minha cidade, eu sou obrigada a abandonar a minha casa, senão eu tenho a minha família morta, senão eu tenho os meus bens roubados, né? E de qualquer forma eles serão, porque eu vou ser obrigada a abandonar a minha residência. Então, esse conflito, né, da Primavera Árabe, para a Síria trouxe muitos problemas, né? O povo sírio, que era um país que tinha ali vários problemas econômicos, mas que as pessoas tocavam, as pessoas tinham seus comércios, as pessoas tinham seu trabalho e iam tocando a vida. Na medida em que foi implantada, né, que houve esse estopim da Primavera Árabe, a condição de vida das pessoas na Síria, ela se tornou praticamente insuportável. Tanto é que a Síria vai ser um dos países que vai ter uma das maiores ondas de migração. Então, pela aproximação que eles têm com a Turquia, né, que eles conseguem acessar
os países europeus, acaba tendo ali uma grande onda de deslocamentos de refugiados, né, que buscam uma condição de vida melhor nos outros países, porque infelizmente dentro do seu país eles estão sendo perseguidos, né, ou pelo exército, ou por milícias, ou por mercenários, enfim, virou um verdadeiro caos. E até hoje a Síria continua nessa instabilidade, né? Já tem aí milhões de mortos, né? O número ele vai se aproximando aí de 500.000 de mortos durante esses conflitos e que infelizmente ainda não terminaram. Principalmente porque esse conflito ele vai de encontro aos interesses de duas grandes potências, né? Que é a Rússia e os Estados Unidos. E aí, por intermédio desses dois países, especialmente por influência de Donald Trump, que eu já disse para vocês, ele não tem nada de diplomacia, ele vai dificultar cada vez mais essas questões de pacificação dentro do território sírio, tá? Tudo bem até aqui? No dúvida? Tudo bem. Então tá. Aí a gente tem, né, a geopolítica e rivalidades no continente asiático, no europeu e na Oceania. Quando a gente fala, né, de rivalidades, essas rivalidades elas sempre vão acontecer por conta de interesses econômicos, né? Então, a maioria das vezes, um país tem um recurso que o meu país não tem, ou tem em menor quantidade, e aí eu vou criar atritos com outro país para que eu possa ter acesso a esses recursos, tá? Então, quando a gente fala dos conflitos, né, na Ásia, na Europa, na Oceania, a Oceania vai ser o continente mais pacífico, vai ser o continente que a gente menos vai perceber esses atritos todos, apesar de sabermos que há alguns movimentos separatistas na Oceania, especialmente porque existe algumas questões com os povos tradicionais, né, com os povos nativos de lá, mas também, né, por conta dessas questões de migrações, né, essas migrações todas, elas promoveram lá na Oceania, que até então era bastante pacífico, alguns problemas. Quando você tem muitas migrações ocorrendo, né, esses refugiados pedindo ajuda para outros países, infelizmente existe em muitos lugares, né, Europa, Oceania, você tem uma crescente dos nacionalistas, né? Os nacionalistas, normalmente, eles agem para não querer ninguém de fora, né? Eles atuam pedindo principalmente para que o país seja só deles, né? Que não ingressem pessoas de fora. E aí, na Oceania, a gente tem percebido ultimamente que o número de ataques terroristas, eles vêm acontecendo, especialmente ataques terroristas de população da Nova Zelândia, por exemplo, contra pessoas que praticam a religião islâmica. Então, apesar de ser um continente pacífico, a gente tem, infelizmente, percebido essas ações de atos terroristas dentro da Oceania. Na Oceania também a gente vai ter alguns conflitos, né? Principalmente quando a gente fala de... Ai, meu Deus. Nossa, gente, me deu um branco. Como que é o nome do país da Oceania? São 3 os principais, Nova Zelândia, Austrália, e qual que é o outro, gente? Esqueci. Papua Nova Guiné. Papua Nova Guiné. Isso, obrigada, Mirella. Então, a Papua Nova Guiné, né, ela tá ali na divisa com a Indonésia.
E na Papua Nova Guiné também estão acontecendo conflitos civis por conta de invasão dos indonésios em terras da Papua Nova Guiné, tá? Mas ainda é classificado como pequeno, que ainda dá para reverter esse conflito. Mas o fato é que, infelizmente, pessoas estão morrendo na Oceania por conta do avanço do terrorismo e por conta aí desse conflito da Indonésia e da Papua Nova Guiné, tá? Quando a gente fala da Ásia, existem conflitos que são mais divulgados pela mídia e outros que não são tão falados, tá? O conflito mais divulgado da Ásia pela mídia é o conflito das Coreias, né? Então, a gente tem ali Coreia do Norte e Coreia do Sul, que tem ali um conflito entre eles. A gente tem os conflitos da Índia, do Paquistão, que também ali são discussões por conta de recursos, né? São países ali que acabam gerando um certo medo, porque há informação de que eles têm armamento bastante pesado, né? Um armamento que pode trazer aí, inclusive problemas nucleares, né? Então, existe ali algumas situações. Então, vamos ver aí o que aconteceu com a Índia e o Paquistão. Mirela, posso pedir para você ler para mim, por favor? O processo de independência da maior colônia que o Reino Unido tinha na Ásia, o Indostão Britânico, em 1947, resultou na divisão do território em 2 países: a Índia, com a maioria da população hinduísta, e o Paquistão, com a maioria muçulmana, este dividido em 2 partes, ocidental e oriental. O Paquistão Oriental, posteriormente, adquiriu independência e mudou de nome, transformando-se em Bangladesh. Continua? Pode continuar, por favor. Indianos, em sua maioria hinduístas, e paquistaneses, cuja religião predominante é o islamismo, se notabilizam por diversos conflitos entre si. No final do século passado, ambos desenvolveram tecnologias ligadas às armas nucleares, causando ainda mais temor à comunidade internacional, em especial porque tais países estão envolvidos em conflitos territoriais pela disputa da região da Caxemira, o que envolve uma disputa étnica entre hindus e muçulmanos. A região também compõe uma área estratégica, principalmente pela disponibilidade da água presente na bacia do rio Indo e por seus solos férteis. De maneira efetiva, as disputas territoriais entre esses 2 vizinhos atômicos, especialmente em relação a Caxemira, constituem um dos mais reconhecidos espaços de tensão, não apenas na Ásia, mas em todo o planeta. Então, se nós observarmos esse mapa no ano, nós vamos perceber que esses conflitos, eles estão acontecendo aqui, né? Então, eu tenho Índia, Paquistão, Bangladesh e a China. A China, detentora aí de armas nucleares, tá? Paquistão e Índia também aí, né, são suspeitos de terem armas nucleares. Então, essa região é uma região que ela causa temor, como a gente viu aí na apostila, no mundo todo. Por que eles discutem, né? Principalmente, existe um filme, não sei se vocês já assistiram o filme Gandhi. Mahatma Gandhi foi um pacifista indiano e ele batalhou, né, pacificamente pela independência da Índia, né? E aí ele consegue, juntamente com outras pessoas, né, a independência da Índia. Ironicamente, ele vai ser morto depois, né? Ele vai sofrer um atentado e vai morrer, né? De uma maneira bastante violenta. E aí, o que acontece, né? Na região nordeste, né? Nordeste da Índia, havia uma grande concentração de população islâmica. E a maior parte da Índia, a população hinduísta.
Eu acho tão engraçada essa coisa de disputa por religião. O que que as religiões, a maioria delas pregam no ano, vocês sabem? O que que é comum para todas as religiões? Deus. Deus, que mais? Cada uma delas fala de um Deus, né? Mas a maioria delas prega o quê? Assim, o que que as pessoas, quando as pessoas buscam uma religião, elas estão buscando o quê? Fé. Além da fé, que mais? Vocês praticam alguma religião? Quando vocês vão para o templo, né, para o centro, enfim, para o lugar onde para a igreja, né, quando vocês podiam ir, o que que vocês iam buscar lá? Paz, né? Então a gente quer buscar paz de espírito. Então, assim, me causa muita estranheza quando você tem grupos religiosos, né, islâmicos. O budismo não é uma religião, mas é uma filosofia de vida que também prega a paz interior. E aí eu acho tão doido esse negócio, porque aí as pessoas elas buscam a paz, mas a sua religião ela não deve ser respeitada. É uma coisa tão, eu não entendo no ano. Alguém pode me explicar por que que essas coisas acontecem? Por que que as pessoas elas têm a necessidade de que o dela, né, a religião, o carro, a casa, o celular, seja melhor que o outro, que essa necessidade de fazer com que o outro seja reduzido, seja inferiorizado. Por que que existe essa necessidade? O que que acontece com esse ser humano que tem lá uma religião, tem uma filosofia de vida, que tem uma base única, que é buscar a paz. E mesmo assim as pessoas brigam por conta disso. Qual o motivo? Por que será que isso acontece? Bom, a gente, então assim, né? Tá claro aí o texto para vocês, não vou nem entrar muito nesse mérito aí de explicar para vocês esse conflito, mas assim, conflito religioso e com interesses geográficos, tá? A região da Caxemira, que é essa região aí onde ocorre esses conflitos todos, né? Ela é uma região estratégica. Tem água, tem solo e o que é crucial aí para o desenvolvimento de uma sociedade. Então, ela não existe um conflito por nada, né? Só que aí a gente tem, né, a Índia, um espaço tremendamente enorme, que existem outras áreas ali que podem ser usadas. Você tem o Paquistão, né, uma área mais reduzida, né, que de repente poderia ser aí apropriada pela essa região da Caxemira, mas que mesmo assim fica nesse conflito e que gera um temor para todo mundo, e a qualquer momento todos nós podemos ser surpreendidos aí com uma guerra nuclear entre esses países. Bom, pessoal, paro por aqui. Agradeço a participação de vocês, a presença, e nós nos encontramos então na semana que vem, tá? Obrigada, gente. Um beijo.